Olá, pessoal! O podcast História e Movimento está de volta e nós estamos aqui para contar a história, né? Nós já falamos sobre várias histórias interessantes de pessoas que vieram aqui, já contamos a história com matéria mesmo, né, Mick? Falamos sobre... Eu quero falar sobre o Egito Antigo, que a gente não falou ainda. Sobre América pré-colombiana, bom também, entendeu? Já falou de Grécia, Roma... Idade Média também seria legal. Mas hoje eu quero falar sobre o conflito que está acontecendo na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, ali na Palestina. E quantas pessoas estão sofrendo, né, nesse conflito. E eu trouxe aqui dois judeus e hoje eu trago uma palestina que é a Janat Abujaza. Pode ser. Acertei? Não. Qual é a pronúncia? Janat Abujaza. Janat Abujaza. Janat. É. Ah, entendi. E as pessoas devem errar muito, assim, o seu nome. Erram. É Janete, Jana, Janet, Jonathan. Jonathan? Não, Jonathan é mancada, né? É, mas acontece com frequência. E você é palestina, correto? Sim, eu nasci no Brasil, né? Mas toda a minha família é da faixa de Gaza. Entendi. Então você tem dupla cidadania? Tenho, sim. E você já foi pra lá? Não dá, né? Não pode. É. Não é permitido. Israel não deixa voltar. Não deixa? Não. Quando um palestino sai, mesmo que ele queira voltar, é muito difícil. Ainda mais na faixa de Gaza. É muito difícil sair e é muito difícil tentar voltar. Nem e se você quiser fazer uma visita à sua família? Não tem essa possibilidade. Não, mesmo antes do que está acontecendo agora? Não tem essa possibilidade. Não. Como é que pode isso? Não, é porque a faixa de Gaza, ela é fechada, né? Ela é trancada. Então, você não consegue ter uma livre circulação. Você não consegue, toda a minha família tá na faixa de Gaza. Não tem como eu ir visitar meus tios, por exemplo. Não existe essa possibilidade. E é muito difícil de sair também. Bicho. Já era bem difícil para sair antes, agora, imagina agora. Ainda, né? É, sim. Entendi. E ela tem um Instagram e ela mantém ali várias informações. Sim. E, sobretudo, em relação à sua família, né, Jana? Sim. Histórias... documento, né? Meu documento da ONU de refugiada. Você tem um documento de refugiada? Isso. Como foi esse processo, assim? Quem fez foi a minha família na Palestina. E é um documento da ONU que é especificamente para refugiados palestinos, né? Que a ONU entende que existem refugiados de todo tipo no mundo, de vários conflitos, mas os da Palestina, eles têm um problema muito mais sério. E aí eles criaram uma organização própria da ONU, assim, própria, para os refugiados da Palestina. Aí as pessoas que têm alguma descendência palestina pode pedir esse documento. Aí ele permite, assim, entre aspas, né? Em teoria, ele permite que você entre em alguns países e possa pedir refúgio, pedir algum auxílio do governo para recomeçar a vida. Em teoria é isso, não funciona 100%. Exatamente assim. Mas é isso, você pode falar, olha, eu sou refugiada, quero começar minha vida, e é isso. Porque a ONU entende que todo palestino é refugiado, em qualquer grau, que a gente só não está na Palestina por conta do que Israel faz. Então, eu moro aqui no Brasil. Eu moro aqui porque eu meio que saí da guerra, sabe? Eu sou uma refugiada. Então, eles entendem que todo mundo é refugiado. Eles emitem esses documentos específicos para palestinos. Entendi. E... então, não sei se a palavra é essa, mas dentro da comunidade, assim, ali dos palestinos, existem pessoas que conseguiram sair, assim, nesse momento vir? Muito pouco. Para minha família sair, foi muito difícil. Ou de amigos que você conhece, que conseguiram sair de lá da guerra? Não, que eu saiba, não. Assim, a minha família, ela não tem contato com nenhum palestino, assim, que tenha saído. Eu sei de algumas pessoas da minha família que conseguiram ir para o Egito, porque casaram, algumas tias minhas. Aí elas moram no Egito. É uma opção sair pelo Egito, talvez, ou não? Seria, mas não é tão fácil assim, porque o Egito também ele não é tão aberto aos palestinos como as pessoas pensam, né? Porque é um grande problema. Imagina assim, supondo um dia, espero que não aconteça, mas supondo que Israel domine todo o território e expulse todos os palestinos da faixa de Gaza. Que eu acho que é o que eles querem. Que é o que eles querem. E mande tudo para o Egito. O que garante que a comunidade palestina no Egito não vai criar uma resistência e não vai atacar Israel no futuro, causando um grande problema para o Egito, entendeu? Saquei. Então, o Egito, eles tentam dar uma segurada. Que
geopoliticamente eu não acho errado, porque acho que o lugar de palestino é na Palestina, não é em outro lugar do mundo. Mas tem essa questão, né? Porra, você vai ficar lá na guerra, sem comida, sem nada, é melhor você sair. Não é tão fácil de sair, mas se tivesse oportunidade de sair, muita gente sairia. Mas aí, quem é que vai querer receber também o palestino? É uma dualidade bem complicada. Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta importante, que eu acho que é a mesma pergunta que eu fiz para outros convidados que são judeus e vieram aqui. Eu vou fazer para a Janet também. Qual é a sua opinião a respeito do conflito? Levando-se em conta que Israel alega uma situação ali de batalha e de conflitos com o Hamas, e você tem o povo palestino que não tinha nada a ver com isso, sofrendo e morrendo, e várias situações que nós temos visto aí nos últimos tempos. Olha, para ser sincera, eu acho que Israel está errado de todas as formas. De todas as formas. Não tem motivo para fazer tudo o que está fazendo. E mesmo que Israel queira um Estado só deles, não é assim que deveria fazer. Para mim, Israel está errado. E essa coisa de dois ladismos, na minha opinião, não existe. Como assim? Tipo, uma coexistência pacífica, é isso? Não. Dois ladismos de, tipo, dois lados, assim. Tem o lado dos palestinos e os lados dos israelenses. Então, tipo, existe uma justificativa clara para Israel estar fazendo tudo que faz, sabe? A pessoa tentar entender os dois lados. Não há uma justificativa. Não há uma justificativa. É que nem falar, sei lá, dando um exemplo tosco, né? Que não tem nada a ver. Na época da escravidão existia um ótimo motivo que fizesse os negros merecerem. Não tem como, entendeu? Então, quando a pessoa fala, vamos tentar entender os dois lados. Não. Tem a história, tem o que acontece, tem o que é real. E, assim, tem muitos israelenses, inclusive, que são contra tudo isso. Eu queria até contar uma história aqui que aconteceu recentemente com meu tio Mahmoud, nesses conflitos todos, que... Ele tá lá? Tá, todos eles estão lá. Aqui no Brasil só tá a minha família mesmo, assim, meu pai, minha mãe. Meu pai a gente não tem contato, mas meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Nós somos em 4. Aí todo o resto da família tá lá. Tios, primos, tá todo mundo lá. Tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Na região ali da faixa de Gaza. Da faixa de Gaza, isso. A família da minha mãe é do norte de Gaza, da região de Gaza mesmo, com da fronteira com Israel. Tipo, a minha mãe ia pra guerra, meu pai foi prisioneiro de guerra, essas coisas todas. Minha mãe pegava as roupas dos irmãos dela, homens, né, no caso, pra ir lutar contra o exército israelense, né, pra, tipo, criar uma resistência. Tipo, eu sou palestina, essa é minha terra, minha casa. Então, ela fazia muito isso. É até bom para as pessoas entenderem que isso é um conflito de agora, né? Assim... Não é. Agora tá pior porque, assim, parece que o Netanyahu virou um lunático, né? Um surtado. Mas não é de hoje. Muita coisa aconteceu, assim. E o que aconteceu com o seu tio? Meu tio Mahmoud, no 7 de outubro, o meu tio Mahmoud era assim... Israel abre a fronteira de vez em quando para que os palestinos que não têm trabalho na faixa de Gaza, que normalmente é o que acontece, vão até Israel trabalhar com alguma coisa tipo... com construção civil, sendo pedreiro, essas coisas. E o meu tio Mahmoud, ele fazia isso. Ele atravessava todo dia a fronteira para ir trabalhar em Israel. Então, ele tem amigos. As pessoas acham que tem palestino que, tipo, eu quero matar israelense. Não é assim. Existem pessoas... Há uma convivência. Há uma convivência. Tem os lunáticos que querem matar todos os palestinos e tem as pessoas que falam, não, peraí, Israel tá errado. E Sim. é uma pessoa israelense que tá falando isso. E o meu tio Mahmoud, ele tinha um amigo... Quando estourou o 7 de outubro e Israel começou, né, essa ofensiva na faixa de Gaza, o meu tio Mahmoud, ele conseguiu fugir. Com um amigo israelense dele, ele ajudou isso. E ele conseguiu ir para Cisjordânia, que é outro território da Palestina. E aí ele, tipo, conseguiu fugir e falou, olha, eu tô em Ramallah, eu consegui fugir, mas toda a nossa família tá lá. Ele tinha ido para Israel a trabalho e, teoricamente, no final do dia, você tem que voltar para a faixa de Gaza. E ele não conseguiu voltar. Na verdade, um amigo israelense dele ajudou a se esconder e tal, e depois ele conseguiu ir para Ramallah, que é na Cisjordânia. E aí,
Ele foi pego lá, foi espancado. O exército israelense falou que ou ele voltava para a faixa de Gaza... Na Cisjordânia. Na Cisjordânia. Ele estava na Cisjordânia, é outro território da Palestina. E ele foi pego. Ele foi pego e o exército israelense espancou muito ele, quebrou o celular dele, a gente ficou sem contato por um tempo. Eles roubaram todas as economias do meu tio e falaram que a única forma de ele sobreviver é ele tentar lutar pela vida dele na faixa de Gaza, que ele não podia ficar na Cisjordânia, ele era de Gaza, ele tinha que voltar para lá. E naquele momento, ainda hoje, né, a faixa de Gaza estava sendo muito bombardeada, então eles meio que estavam falando, olha, ou a gente te mata aqui na Cisjordânia, ou você vai morrer na faixa de Gaza. E ele teve que voltar. Quando ele chegou na fronteira, ele foi muito espancado, tiraram todo o dinheiro que ele tinha, que já não era muito, as economias dele, e ele teve que voltar para a faixa de Gaza, e agora ele está lá. É uma situação muito complicada, porque você disse que os palestinos meio que estão encurralados, assim, porque... Sim. Eles não têm esse livre acesso para outros países. Não tem. E também não podem ali ir para outro lugar porque aconteceu o que aconteceu com seu tio. E isso é muito difícil também. As pessoas acham que foi agora, que Israel fechou tudo agora, mas... Isso já é algo que acontecia antes. Até para minha família sair, tipo, meu pai e minha mãe e saírem da faixa de Gaza... você também não pode ir para lá também? Ninguém... Não pode voltar, porque seria mais uma resistência, né? E aí eles bloqueiam, eles têm um sistema de dados com o nome de todos os palestinos. Então, eles meio que sabem quem você é, entendeu? Entendi. Não tem como você voltar. Nem com o meu documento de brasileira, porque eu nasci aqui, eu sou carioca, brasileira nata. Então, eu não poderia chegar lá com um passaporte do Brasil e falar... Os seus pais são nascidos lá? Sim, e meus 2 irmãos mais velhos também. Só você nasceu no Brasil? Eu e o meu irmão mais novo. Entendi. A gente nasceu aqui. E pra gente sair de lá também foi muito difícil. Foi, tipo, sair, atravessar a fronteira, pegar barco. Foi bem ilegal, digamos assim, sabe? E a gente saiu também porque meu pai, na época, tinha um amigo israelense. Que ajudou. Então, naquela época, minha família chegou aqui, acho que em 99, 98, 99. Você já nasceu aqui. Eles, quando saíram de lá, isso tá falando. Isso, quando eles saíram da faixa de Gaza. É que eu falo, Entendi. família, né? É muito difícil você sair da faixa de Gaza. É muito difícil você entrar na faixa de Gaza. É muito difícil você conseguir o emprego lá. Viver lá. É tudo muito complicado. E as pessoas acham, tipo, eles estão trancafiados numa grande prisão a céu aberto, mas eles estão vivendo bem. Não, tipo, você tem lugares que você não pode passar. Tipo, rua, assim, estrada, que você não vê um palestino, porque é proibido. Se você passar, eles te matam, sabe? Tipo, é bem segregado e sempre foi assim, sempre, desde que tudo isso começou, né? Entendi. Não no 7 de outubro. Qual que é a sua opinião a respeito do Hamas? Você enxerga o Hamas como um grupo de resistência enfim, você acha que o Hamas é um grupo terrorista e que acaba até atrapalhando a situação das pessoas civis na Palestina? Eu acho que o Hamas é um grupo de resistência e eu não acho que seja um grupo terrorista. Eu acho que isso é bem midiático, né? Por quê? Da mídia ocidental. Porque, assim, você tem uma família, você é casado? Sim. Você tem filhos? Sim. Aí, quantos filhos? Tem um filho, 5 anos. Um filho. Aí, vamos supor, chega o exército israelense, que eles fazem muito isso, eles invadem a sua casa procurando os homens, e as mulheres começam a esconder os homens em guarda-roupa e tal, porque sabem que o exército vai pegar o homem e vai matar. E eles fazem isso só porque sim. Eles invadem a sua casa, não tem privacidade nenhuma. O exército israelense? O exército israelense. Certo. Faziam isso frequentemente com a minha família, tipo, a minha mãe é traumatizada, a minha irmã é traumatizada. E aí, o exército israelense invade a sua casa com um monte de arma, estupra sua esposa na sua frente, mata o seu filho na sua frente, porque fala que é um pequeno terrorista, um terroristinha, e ele não pode sobreviver, senão ele vai ser uma resistência. E por algum motivo, de alguma forma, você consegue fugir. Você vai gostar do exército israelense? Não, obviamente. Não. E você vai resistir contra esse exército? Sim. É a mesma coisa. O Hamas está certo em matar pessoas? Não, não está. Mas você, no lugar do Hamas, eu tenho certeza que faria a mesma coisa. E não tipo, tudo bem matar. Não, não tá tudo bem matar palestino e israelense. Mas Israel causa o terror nos palestinos há muito tempo. Então, essa resistência, ela é criada
Você acha que Israel acabou criando o Hamas? Israel criou o Hamas. Porque toda violência só perpetua violência. Não tem como, eu vou ser violento e essa pessoa vai me amar. Como? Tipo, você matou minha família inteira, você jogou uma bomba no meu prédio, a minha cidade, o meu bairro tá completamente destruído e eu não tenho casa, eu não tenho família. Tem várias crianças fazendo vídeos assim na internet, chorando, falando, toda minha família morreu e eu fui o único sobrevivente. Criança, tipo, de 7 anos, 8 anos. Essa criança vai crescer e vai querer resistir ao exército israelense. A semente do ódio sempre vai continuar. Não é nem ódio, assim, tipo, eu odeio. É um sentimento de... que teoricamente eu deveria fazer? Eu devia me entregar? Eu devia deixar Israel me matar porque no futuro eu vou ser contra eles? Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eles não têm opção. Eu vou lutar. E outra coisa que as pessoas não sabem é que o Hamas, ele venceu democraticamente o governo na faixa de Gaza. E Israel e a Inglaterra impediram que eles pudessem realmente assumir, com medo que a Palestina criasse toda uma política e finalmente exigisse a sua independência, expulsasse o exército israelense, tivesse uma política forte, desenvolvesse economia. Então as pessoas falam, o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas... Não, o Hamas ele deixou de ser um grupo terrorista. Eles escolheram, para entrar na política não pode usar tanta violência. E aí eles deixaram isso de lado para poder conseguir estabelecer uma política dentro da faixa de Gaza, uma política estabelecida, fazer a economia circular, fazer com que a Palestina realmente aconteça. E é claro que Israel não queria que isso acontecesse, nem a Inglaterra, e eles deram um jeitinho de que isso não acontecesse. Entendi. Mas aí, Jante, eu vou fazer um papel de alguém que olhou tudo que aconteceu no dia 7 de outubro e vai fazer assim, mas como? O Hamas não é um grupo terrorista se eles usaram... O que está acontecendo? Isso, o que aconteceu ali? Porque tinham civis, eles estavam numa festa e eles atacaram e tem reféns e tal. Sim. E aí como é que fica essa situação? Você acha que em algum momento o Hamas ele também usou o terrorismo para poder atingir Israel, e levando em conta tudo isso que você está falando? Eu acho que foi. Eu tenho um irmão... Vamos lá, desculpa te interromper. Qual a sua opinião a respeito do dia 7 de outubro? Do 7 de outubro. Da festa, dos reféns Quando e aconteceu, eu estava na casa dos meus irmãos e a gente vendo o Jornal Nacional e falando, caraca, o que está acontecendo? E a minha irmã virou assim e falou... Não é que eu quero que as pessoas morram, mas pela primeira vez, Israel está sentindo na pele o que eles fazem com a gente há anos. Pela primeira vez, porque foi a única vez que o Hamas conseguiu atacar o território israelense. Então, aquele terror, aquelas pessoas correndo e não tendo para onde ir, aquele medo de morrer, é frequente nas nossas vidas. E a minha irmã, desde pequena, assim, ela fala, a gente tem que ter os nossos documentos em dia o tempo todo, porque o palestino ele tem que estar preparado a qualquer momento, para qualquer coisa que acontecer. Então, você tem que ter o seu documento de brasileira, que te dá direitos de brasileira, se alguma coisa acontecer ao redor do mundo. Você tem que ter o seu documento de Palestina. Isso, você tem que ter... Porque qualquer coisa pode acontecer. A gente cresce com esse terror. Não só os palestinos principalmente, mas não só os palestinos, os árabes de uma forma geral. Então, os árabes da Síria, do Líbano, a gente cresce, assim, na comunidade árabe com esse medo e com esse preconceito. A gente é terrorista. Desde pequena as pessoas falam, a bombinha, a mulher bombinha, a bombinha. Então, a gente cresce com isso. E eu tenho um irmão... que quando tudo estava acontecendo, a gente vendo no Jornal Nacional, né? Não que seja uma boa referência, mas é que a TV estava ligada. E aí a gente estava vendo, olha, o Hamas atacou Israel. E eles colocando Israel como vítima. E aí o meu irmão mais velho, Taha, ele falou assim... eu não acho certo que as pessoas morram. Eu não quero que israelense morra. Mas eu meio que concordo, entre muitas aspas, né? Eu meio que concordo com esse ataque de Israel, porque pela primeira vez eles estão vendo o que tá na pele de um palestino. Eu não quero que as pessoas morram, mas quando você pega uma bomba e joga em Israel e todo mundo entra em pânico, então agora eles estão passando a entender o que eles fazem com a gente. Entendeu? Então não é no sentido de, o 7 de outubro aconteceu do nada. Não foi do nada. São 70 anos de ocupação. Os meus avós, eles eram da região de Haifa. Eles foram expulsos e foram para Gaza. E Haifa hoje é um território israelense. Eles foram expulsos.
E aí a gente foi para a faixa de Gaza. A minha mãe, ela nasceu e cresceu na cidade de Gaza, na fronteira com Israel. Então, assim, isso é muito presente na nossa vida, esse terrorismo de Israel, entendeu? Entendi. E não o contrário. Aí a pessoa liga lá o Jornal Nacional, 7 de outubro, nunca sabe, não sabe localizar Palestina e Israel no mapa mundi. Você abre assim o mapa, onde é que fica o Oriente Médio? Me mostra. A pessoa não sabe. E aí fala, porque todo árabe é terrorista. Peraí. Existe quem tá atacando e existe uma resistência. Se tem uma pessoa te atacando, o que teoricamente você deveria fazer? Ficar parado olhando pro teto? Esperando morrer? Tipo, tem alguém te atacando, tem alguém tentando matar sua família, tem alguém explodindo a sua casa, tem alguém que tá te impedindo de comer, que é básico. Tipo, a minha família, ela não tem comida, não tem casa, tá morando em acampamento, tá o tempo todo fugindo de lá pra cá, porque eles estavam em Gaza, aí eles foram pra Khan Yunis, quando Israel... Quantas pessoas da sua família? Muitas. Mais ou menos. Muitas. Assim. As pessoas, elas não entendem que a sociedade árabe, ela é estruturada de outra forma. Tipo, nós brasileiros, a gente não tem essa ideia. Mas ela é estruturada, tipo, brasileiro. É pai, mãe, filho, 2 filhos, um cachorro, um gato morando no apartamento. Os árabes, não. Os árabes, assim, é muita gente, tem muitos filhos. A minha mãe, ela tem 9 irmãs e 3 irmãos. Um morreu, inclusive, o exército israelense matou. Agora? Não, isso já tem um tempo. Tem um tempo. Ele morreu já há muitos anos. Ou seja, mais uma prova de que isso não começou ontem, né? E isso só por parte de mãe. A minha mãe tem 9 irmãs, cada irmã tem muitos filhos. A irmã mais velha dela tem mais de 10 filhos. Então, assim, tem muita gente. E quando uma mulher, ela casa, ela vai morar na casa do marido. E são casas grandes, assim, da família. Então, tipo, é a casa da família do marido. Na casa da família do marido tem todos os irmãos do marido, tem as esposas desses irmãos, tem os filhos, morando junto todo ali. mundo. Tem a mãe do marido, o pai do marido. Então, quando Israel pega e joga uma bomba numa casa dessa, ele não tá matando 2, 3 pessoas. Ele tá matando muita gente, tipo, mais de 20 pessoas. E as pessoas não entendem, que nem eu já recebi no Instagram pessoas defendendo Israel, falando assim... é ridículo você ficar chorando na internet por familiar familiar distante. Não, cara, não é distante, tá ligado? É bem próximo. As pessoas querem definir por quem você vai chorar, aí é difícil. Sim, tipo, o pessoal lá da sua família morreu, jogaram uma bomba lá na casa dos Abu Jazer e morreu muita gente. Aí a pessoa fala, não, você tá chorando por familiar distante. Primeiro, não é distante. E segundo, eu não conheço pessoalmente porque eu não tive essa oportunidade. Como muitas coisas na minha vida. A história da minha família é bem complicada, porque as pessoas acham que só sair de um território que está em guerra, a sua vida está resolvida. E não é assim. Você começa do zero, num país que você não sabe o idioma. Outra cultura. Você tem que arranjar um emprego para sobreviver. E no caso da minha mãe, por exemplo, meu pai abandonou a gente. Ela era uma mulher que ela foi criada para casar, ter filhos. E ela se viu sozinha aqui no Brasil. Com 2 bebês, 2 crianças, 4 filhos, num país que ela não sabia o idioma. E ela foi criada para, assim, ela fica em casa cuidando dos filhos e é o homem que provém. Quando não tem esse homem num país que você não sabe nada... então ela precisou de muita ajuda para criar a gente. Ajuda, inclusive, do governo brasileiro, que... assim, em boa medida, salvou as nossas vidas. Olha porque... tô até com vontade de chorar. Não, pode ficar à vontade. Porque assim, a gente chegou ao Brasil. Posso contar essa história? Pode, fica à vontade. Porque as pessoas acham assim, né, que é algo que eu gostaria de falar. Você vai sair de um território em conflito e aí vai achar que pronto, sua vida tá resolvida. Você saiu da guerra, você não vai morrer, sei lá, explodido. Só que não é assim que isso acontece, porque você vai para um território que você não sabe nada de nada. Tipo, você não sabe dar oi, você não sabe arranjar um emprego para comprar comida, você não sabe... Por que eles escolheram o Brasil? Meu pai escolheu o Brasil, na verdade. Ele ficou em dúvida entre Estados Unidos e Brasil e escolheu o Brasil, não sei por quê. E graças a Deus, viu? Porque Deus me livre para os Estados Unidos. Agora eles defendendo Israel, nossa, eu acho que eu ia ter vontade de me matar, sei lá. E aí você falou que sua mãe e seu pai chegaram aqui no Brasil. Isso, eles chegaram ao Brasil no Rio de Janeiro. Eu e o meu irmão mais novo, nós somos cariocas. A gente nasceu na cidade do Rio de Janeiro.
E aí... Mas você não tem sotaque, assim. É porque eu cresci em São Paulo. Você fala, aí, meu irmão, aí, E qual aí, é? tio, qual é, parça? Não, é porque eu cresci em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Aí Janeiro. teve uma questão aí com seus pais, sua mãe ficou sozinha. Ficou sozinha, isso. E ela, na época, ela não sabia nada de português, porque ela não saía de casa, ela não podia sair de casa. E aí, porque meu pai não queria que ela absorvesse essa nossa brasilidade, né? Eu tenho muitas críticas ao meu pai e eu espero que as pessoas saibam separar, porque tem gente que fala, ai, você tem problemas com seu pai, então, tipo, como assim você defende a Palestina? O seu pai é ruim. Sendo que não, tem pessoas e pessoas. Tem homem ruim em qualquer lugar do mundo, inclusive na Palestina. E no Brasil também. E no Brasil também, bastante. E aí, a gente chegou a morar na rua, a gente precisou ser muito ajudado. A comunidade árabe muçulmana, que assim, a minha família é muçulmana, eu não. Eu me desvirtuei. A sua mãe é? É, a minha mãe, ela tenta, ela é mais de Deus, assim, Deus cristão, muçulmano, ela acredita Certo. muito em Deus. Os meus irmãos, eles são muçulmanos mesmo, muçulmanos. E A comunidade ajudou você de alguma não forma? muito, não, porque o que aconteceu foi o seguinte, o meu pai, ele exigiu que a minha mãe voltasse com os filhos para a faixa de Gaza, e ela sofria muito lá, e ela falou, eu não vou voltar com os meus filhos pro meio da guerra. Mas ela não ia conseguir voltar também, né? Pelo Não que você ia, falou. mas assim, o meu pai, ele tinha amigo israelense, então a gente meio que conseguiu sair na ilegalidade, então também era meio que para voltar Na por esse ilegalidade, caminho. certo. Não é como se fosse algo acessível para todo mundo, mas ele conhecia algumas pessoas, então ele tipo, eu quero que você volte para Palestina para ficar lá com a minha família e tal. E ela falou, não, a sua família me fazia muito mal, a gente tá no meio de uma guerra, Israel, assim, quem é palestino e vive na Palestina não tem perspectiva de futuro. As crianças falam, o que você quer ser quando crescer? Não sei, eu quero saber o que eu vou comer amanhã. Tipo, amanhã eu vou sentir fome. E eu quero saber Quero estar vivo, né? eu quero estar vivo. E aí, o meu pai falou pra minha mãe voltar. Ela falou que não. E ela falou que não. Aí ela foi muito espancada, ela sofreu bastante e ficou no Brasil. E aí o meu pai abandonou a gente e a comunidade árabe muçulmana, assim, não tem que deixar claro que não é, tipo, todo mundo. Algumas pessoas, né? Porque as pessoas, elas tratam o árabe muito com um certo desdém, um certo menosprezo, porque a cultura é muito diferente. Só que, assim, não é todo mundo, isso tem que ficar claro. Só que a comunidade via minha mãe como uma pessoa que não prestava, porque ela desobedeceu o marido. Então, achavam que todo Uma o estrutura sofrimento... machista, né? Então todo o sofrimento que a gente passou, de morar na rua, de não ter comida, de não ter um teto, tipo, a gente merecia, porque a minha mãe desrespeitou o meu pai, o homem. E aí ela falou, não vou voltar com os meus filhos pra guerra, lá não tem nada pra mim, e eu vou voltar lá pra quê? Imagina se a gente estivesse lá agora, tipo, a minha mãe salvou as nossas vidas pra eu estar aqui hoje. E imagina se eu estivesse lá agora, eu não sei nem se eu estaria viva, Aí ela ficou, meu pai abandonou a gente ficou à deriva, na época eu era bebê, eu e meu irmão mais novo, minha irmã mais velha devia ter uns 14 anos por aí, e a gente ficou desamparado completamente. Foi quando chegou um cara, né, a gente morava na rua, chegou um cara, vou ficar até com vontade de chorar de novo. Não, fique em paz. Chegou um cara... Já toma uma aguinha, assim. Não, fique em paz. Ele viu, né, essas crianças mendigando, porque a minha mãe não sabia falar português, e ele deu um voucher na época de... Era tipo um vale alimentação, né? E aí ele deu assim, pagou um hotelzinho lá, uma diária, e falou, olha, amanhã vocês acordam, usem esse voucher aí pra comer, é a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu posso fazer pra ajudar, e amanhã vocês acordam e vão no fórum e falar que vocês precisam muito de ajuda, que vocês estão morando na rua, não tem, sabe, estão completamente desamparados. Aí a gente foi lá no Fórum Tatuapé e a gente foi para um abrigo, um orfanato. Eu e meus irmãos fomos para um orfanato, eu cresci num orfanato e a minha mãe, ela ficou morando em albergue e em casas de mulheres vulneráveis, assim, que tinha problema com um homem violento, ou com abandono, que tinha filho, criança, e ela começou a morar nessas casas. E foi assim por muito tempo. Eu passei a minha infância nesse orfanato, né? Que não é mais orfanato, agora é tipo uma ONG, assim. Um abrigo, assim. Não é mais um abrigo de pessoas morarem lá. Na nossa época era, mas agora virou uma ONG, assim, as crianças ficam lá o dia inteiro fazendo várias atividades, estudando, fazendo cursos, né? O nome é Lar Círio para a infância.
e no final do dia eles voltam para casa. E vocês ficaram junto com crianças brasileiras? Isso, a gente cresceu nesse orfanato com crianças brasileiras, de todo tipo, assim, não era crianças voltado com muitos problemas. para crianças árabes, nada disso? Não. O nome é Lar Sírio porque quem fundou foi um grupo de sírios. Só que era um orfanato geral para todo mundo. Entendi. Entendeu? E como que as coisas, enfim, começaram a melhorar, que sua mãe começou a se estabelecer aqui no Brasil? Tem uns 2 anos só. A gente tá aqui há mais de 20 anos. A minha mãe tá aqui há 25 anos. Hoje ela trabalha aqui? Não, hoje ela parou de trabalhar. Na época que ela morava no albergue, ela tinha que chegar até 5 horas da tarde no albergue para conseguir a ficha para ela ter onde dormir, senão ela dormia na rua. E aí, nesse tempo, né, que de manhã e de tarde que ela ficava fora do albergue, ela trabalhava entregando panfleto na rua, ali na região do Tatuapé, perto do metrô. Então, tem muita gente ali que conhece a minha mãe, tipo a gringa. Ela ficou anos entregando panfleto ali na região do Tatuapé para ganhar R$30 por dia. E todo final de semana, ela levava... nossa, isso sim vai me fazer chorar. Ela levava sacolas enormes de doce pra gente no abrigo, porque... ela não tinha como cuidar da gente, né? Entendi. E era a forma que ela encontrou de ficar próxima, de estar próxima. Então a gente foi muito ajudado. Eu passei a minha infância nesse orfanato, eu e meus irmãos. Aí depois a gente saiu quando eu tinha 11 anos, né? Eu entrei com 3 anos e meio. Nossa, são 8 anos. Né? 7, 8 anos. Quando eu saí já tava grandinha já tava com 11, 12 anos. E aí, a nossa vida não melhorou. A gente saiu do orfanato, mas também continua sem casa, sem comida. Um toma lá da cá, mora aqui de favor. Aí não pode, aí mora ali. Aí é despejado porque não tem dinheiro para pagar o aluguel e mora lá. Aí esse abrigo, ele ajudava eu e meu irmão mais novo com... o transporte pra gente poder ir pra escola. Então eles pagavam transporte, davam uma cesta básica por dia, porque o dinheiro que a minha mãe conseguia entregando panfleto não era suficiente. Eu lembro quando eu tinha aí uns 12, 13 anos, a minha mãe, ela recebia Bolsa Família. E na época o Bolsa Família era R$70. E aí, eu lembro que todo dia 24 ela pegava o Bolsa Família e a gente ficava muito feliz, porque sabia que, tipo, a minha mãe ia ao mercado e ia comprar comida. E as pessoas acham que é só sair da faixa de Gaza, da Palestina, que seu problema tá resolvido, mas não é. Não é bem assim. Não é, você tem que recomeçar a sua vida do zero. Como vocês, outros palestinos, com certeza, qualquer palestino estão sofrendo essa situação. O Palestina é a maior comunidade, assim... do mundo, o maior grupo do mundo que não vive em suas terras. Então, tem 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza, mas tem muito mais ao redor do mundo, porque nós fomos expulsos, né? E a ideia de Israel, que eles não divulgam muito, mas a gente sabe, porque a gente sofre com isso, vamos matar o máximo que a gente puder, porque essas pessoas que conseguirem fugir, elas vão querer voltar e reivindicar algum momento. Então, a pergunta que eu te fazer agora é assim, você acredita que essa guerra é uma guerra Israel-Hamas? Não. Ou é uma guerra Israel... e ela usa o Hamas para tentar acabar com o povo palestino e resolver essa situação ali na faixa de Gaza? Eu acho que eles usam o Hamas como uma desculpa esfarrapada, né? Porque Israel já promoveu diversos massacres na faixa de Gaza, na Palestina de uma forma geral. E aí, agora, eles basicamente estão botando tudo, né? No do Hamas. Como se começasse ontem. Tipo, a gente tá fazendo isso porque o Hamas sequestrou pessoas... Tudo bem, mas e os israelenses que sequestram muito mais todos os dias na Palestina? Sabe, meu pai foi prisioneiro de guerra, ele sofreu muito, ele é cheio de traumas por causa disso. A minha mãe ia lutar contra os israelenses, ela promovia essa resistência, né? Então, não é Israel e Hamas. Eu falo até que isso não existe, é uma guerra. Não é uma guerra. Você acha que é uma política de extermínio? Sim, e genocídio completamente. Porque... a gente cresce ouvindo e vendo também dos israelenses.
Isso é muito claro pra gente. Pra vocês talvez não, porque a mídia não permite muito aqui no Ocidente. Mas pra gente, assim, os israelenses falam que eles querem matar. Eles ensinam isso nas escolas. Então tem vídeo de criancinha assim, numa sala de aula, fazendo prova oral, com os 4 adultos na sala de aula, e é a pergunta, o que a gente tem que fazer? O que você sente pelos árabes, pelos palestinos? E uma criança de 10 anos, 8 anos, falando, a gente tem que matar todo mundo, e quem resistir, quem sobreviver, a gente tem que escravizar. Isso em Israel. Isso nas escolas israelenses. E as pessoas, elas não têm essa noção de que Israel perpetua o ódio para tentar se manter existente, né? Porque se não fosse pelo ódio pelos Estados Unidos, Israel não aguentaria ali na região. Acabaria rápido. Então, para criar guerreiros e para fazer Israel lutar pela causa, que na cabeça deles é o território, é coisa de judeu, é tudo que vocês imaginarem, qualquer coisa que sirva de manipulação, eles precisam que as pessoas odeiem os palestinos. Então, tem muito israelense que cresce achando que tem que matar palestino. E Israel, inclusive, paga para eles fazerem isso, para você se alistar. E aí, é até interessante fazer um vínculo com o Brasil, que o exército israelense, quando você atinge uma certa idade, você tem que se alistar, né? E aí, você tem que ir para a faixa de Gaza matar palestino. É basicamente esse seu alistamento. E aí, eles te pagam, tipo, um valor bem alto para você se alistar. E depois de 1 ano lá servindo, 1 ano, 2, esse israelense, ele pega esse dinheiro, que é uma bolada, e sai para viajar o mundo. E muitos deles antigamente vinham pro Brasil. E aí falam que a região de Copacabana é israelense e tal. Eu falo, não, gente, dá licença, é Brasil. Se toca, Rio de Janeiro, Brasil. Não é Israel, não é uma extensão. E aí eles vinham em grandes grupos pra cá, gostavam e ficavam meses aqui em Copacabana. E achando assim, que era Israel. Uma extensão de Israel. Isso. Aí eles são pagos para irem para a faixa de Gaza matar palestino. Aí eles pegam esse dinheiro, viajam o mundo, 1 ano, 2, e depois voltam para Israel, casam e constituam família e o ciclo continua. As pessoas não sabem disso, mas é isso que acontece. Eles são pagos. São pagos para isso. Você acha que é possível haver uma coexistência pacífica? Ai, com certeza. Você com acha certeza. Que é possível? Acho que é possível. Mas não acho que seja possível com o governo israelense. Eu te perguntar isso. Você acha que isso é viável? Nesse momento, eu acho que não, né? Mas em algum momento você acha que isso poderia acontecer? Sim, com certeza. Com certeza. Como você disse, tem gente de Israel que não concorda com o que está acontecendo. Sim. Aliás, a luta até pela causa palestina não é tipo, vamos nos libertar e matar os israelenses. Não é isso. É tipo, olha, é a Palestina e tudo bem, vocês viverem aqui. É que nem, sei lá, um indiano que vem pro Brasil, sabe? Tipo, tá bom, ninguém vai bater nele porque ele é indiano, sabe? A mesma coisa. Eu acho já um absurdo o fato, por exemplo, dos palestinos não poderem sair e Não também não podem. poderem voltar. Não pode. E não pode muita coisa, né? E já viver em toda essa situação. E você trouxe um foco para uma coisa que às vezes acaba passando, né? É um refugiado, ele está aqui no Brasil. Toda a dificuldade que esse refugiado tem de se inserir aqui, de trabalhar, de se estabelecer num outro país. Com certeza. Não é só sair da guerra. Não é só isso. Tem tudo, né? Que pra gente é normal. Sei lá, você acorda, vai trabalhar, ou vai pra escola, ou vai pro cursinho, você vai fazer suas coisas. É muito normal pra gente. Mas pra uma pessoa que tá chegando, assim, uma pessoa de fora, é um mundo novo. Tipo, você não sabe nada de nada. Nada. Você não sabe dar bom dia. E aí você precisa de um emprego pra comer. Aí onde você vai morar? Onde você vai morar? Em que lugar? Como que você vai se estabelecer aqui? É literalmente começar a vida do zero. E a gente não começa a vida do zero. Normalmente as pessoas têm pai, mãe, família. Então elas têm teto, comida. E o refugiado não tem ninguém. O refugiado não tem ninguém. Você acha que a comunidade árabe poderia ter uma política de ajuda, assim? Ou Eles existe têm, isso? eles têm. O problema com a gente é que a minha mãe falou não, né? E isso é um absurdo. Entendi. Ou a mulher falando não. Tendo opinião. Mas eles ajudam em alguma medida, mas também não de sustentar, porque aí também fica muito pesado. Imagina, uma mulher com 4 filhos. Não, mas de direcionar, assim, enfim, sabe? Olha, você vai trabalhar em algum lugar que
que o árabe é um, sei lá, um proprietário. Não. Aí sei. já tá abusando da boa vontade. Isso aí não acontece, não. Não Comigo, acontece. pelo menos, assim, na minha experiência de vida, isso não aconteceu. A gente sempre foi muito menosprezado por causa da decisão da minha mãe de não voltar pra faixa de Gaza. Ela foi corajosa. Ela foi muito corajosa. Ela sempre foi meio revolucionária, né? Ela, naquela época, na Palestina também, ela sempre foi, né, assim, essa ânsia, essa vontade. E como ela, deve haver outras mulheres lá Com que têm essa certeza, vontade. As mulheres, elas são bem resistentes. E apesar de você não poder lutar contra o exército israelense, ela literalmente roubava as roupas dos irmãos dela Pra lutar. pra ir lutar. Isso, pra ir pra guerra e falar, não, eu tenho que lutar pela nossa libertação, sabe? Dos seus familiares que estão lá na faixa de Gaza, você perdeu familiares, assim, recentemente? Sim. Tem vídeos no Instagram, inclusive, quando a gente recebeu a notícia de que muita gente da nossa família tinha morrido, né, com uma bomba e tal. Nossa, eu tive uma crise de choro e eu fiquei muito mal, muito, muito mal. Isso não tem muito tempo. Não, foi Agora, um pouco depois do 7 de outubro, assim, um pouco depois que Israel começou a bombardear muito. Estão bombardeando muito até hoje, mas naquele momento, assim, era exacerbado, tipo, você não tinha pra onde correr. Você, sei lá, jogava uma bomba aqui, você corria pra cá, mas aqui também tinha outra bomba. E Corria... vocês recebiam mensagens? a gente recebia, tipo, estavam lá? tantos da família Abu Jazer morreram. Nossa. Ou, tipo, fulano de tal morreu. E que nem, tem acho que 2 vídeos, né? Alguns eu arquivei, porque eu tava recebendo muito hate e eu sou uma pessoa meio estressada. E aí, pra não perder a linha, eu arquivei o vídeo e falei, não vou brigar com ninguém, não. Mas tem 2 vídeos no meu perfil daquele momento, assim, que eu só liguei a câmera e falei. Muita gente da minha família tinha morrido. A gente tinha acabado de receber a notícia. Eu abri a câmera chorando. Você tem ideia de um número, assim, ou não? Muitas. Mais Agora, de 10? bem mais. Nossa. Bem mais. A gente recebia notícias do tipo, 20 pessoas da família morreram. Aí no outro dia, mais 15. Aí no outro dia, mais tanto. E fala, mano, não para de morrer. Tipo, não dá tempo de você sofrer. Não dá tempo de você falar, ai meu Deus, fulano de tal morreu. Não dá tempo, porque amanhã, tipo, vai morrer outro. E aí depois de amanhã já morreu mais 15. É muita gente. E aí eu abri a câmera assim, chorando, brava. Falei, mano, o que eles fizeram pra morrer? Eles não fizeram nada. Mesmo que seja o Hamas que tenha atacado a Israel, enfim. O que a minha família fez? A minha família não é do Hamas, sabe? E eles morreram à toa. E eu falando isso muito brava, chorando no meu perfil. Uma blogueira famosa, né, que fala de Palestina também, não sei se você conhece, a Hayat, ela viu meu vídeo e ela pediu permissão para repostar no perfil dela, né, para colocar nos stories. Ela é palestina. Ela é palestina, a família dela é da Cisjordânia e a minha é de Gaza. E ela repostou, ela tem muito mais seguidores, tem mais de 100 mil seguidores, e as pessoas começaram a chegar no meu perfil. E então foi um vídeo que recebeu muita visualização, mais do que eu imaginei. E aí, junto com a visualização, tem o hate, né? De gente Pessoas defendendo. que te xingavam. De tudo que você imaginar. Tinha muita mensagem de carinho, óbvio, mas também tinha muito hate. Eu tava num momento muito instável, tipo, o tempo todo. O tempo todo alguém morrendo e a minha família lá, sabe? Como que tá hoje? Tá péssimo. Continua a minha família igual. Essa semana, o meu primo Mohammed, né, filho da minha tia Arwa, que é irmã da minha mãe, ele veio me pedir ajuda, assim como vários outros parentes, falando, olha, se eu fosse pro Brasil, você conseguiria me ajudar e tal? Eu falei, conseguiria, eu quero muito trazer vocês pra cá, mas é que tá tudo fechado. Tipo, trazer assim, sei lá, se você salvar uma vida... já eu sabe. Vi um bebê no seu Instagram que você pedindo ajuda pra trazer. Um bebê é meu primo, O seu primo. Meu primo por parte de pai. Ele tem problemas, né? Porque as pessoas acham que criança palestina é a pessoa mais saudável do mundo que agora tá passando fome. E não é. Tem pessoas que têm todo tipo de doença que vocês imaginarem. Síndrome de Down, enfim. Autismo e todas as doenças do mundo. Tem na Palestina também. E ele tem uma deficiência num cromossomo que o impede de desenvolver as coisas direito. Tipo, mão, braço, ele não fala muito, ele não consegue andar muito. E aí, a única forma dele sobreviver é saindo da faixa de Gaza. Porque não tem tratamento pra ele ali. E aí, o meu primo Feias, ele
tá fazendo uma vaquinha online e tal. Depois você pode até divulgar aqui. Posso, sim, eu gostaria muito. Mas é que as pessoas começam a explorar a desgraça humana, né? Então, são valores muito altos de conseguir, é tudo em dólar. Então, tipo, é bem difícil. Você vê que o palestino realmente está encurralado. Você só consegue sair ilegalmente e pagando em dólar, sendo que você está num lugar que não tem trabalho. Na Palestina hoje não tem trabalho. As pessoas estão vivendo de ajuda humanitária que consegue entrar e olhe lá e tentando não morrer dia após dia. E ele tá nessa situação. Ele tá fazendo uma vaquinha. A minha prima Sarsabil, que mora no Egito, toda a família dela tá na faixa de Gaza, que também é parente da minha mãe. A minha tia Abla, que é irmã da minha mãe, ela tá lá, ela já é uma idosa que tem, né, tipo, problema de saúde, tipo, ela não consegue andar muito, ela tá bem idosa. E a minha prima Sarsabil quer tirá-la de lá. Quer tirar a mãe de lá e levar pro Egito. Pro Egito, tá fazendo vaquinha. E não consegue. Porque é um valor muito caro. Eles estão cobrando $5.000 por cabeça. Nossa. Por cabeça, ainda para menor de idade. Maior de idade é mais caro. E aí é muito dinheiro. $5.000 por pessoa. Aí eu virei assim pra minha irmã e falei, eu queria muito ajudar, eu tô divulgando, mas assim, você tem noção de que em real, pra cada membro da família, tipo, tem 4 membros na família, por exemplo, uma família bem pequena, é o preço de um apartamento no Brasil. Se fosse fácil conseguir, assim, fazer uma vaquinha e comprar um apartamento, acho que todo mundo teria casa própria, né? É muito dinheiro. E o meu primo Mohamed, ele tem uns 18 anos, ele veio me pedir ajuda, esse filho da tia Arwa. Tem que explicar, né, de quem é o filho, porque são muitas tias. Entendi. Quantos irmãos sua mãe? Minha mãe tem 3 irmãos homens. Eram 4, né? Mas um faleceu. E 9 irmãs. Então 9 irmãs. Muitos primos. Muitos, muitos. E ele falou, se eu fosse pro Brasil, eu tô pensando em sair daqui sozinho, não sei. É desesperador. Né? É desesperador. E eu fiquei com vontade de chorar, de virar pra ele e falar, tipo... Não tenho como te ajudar. Se você viesse pra cá, eu ajudaria, mas vocês estão literalmente trancados aí. Pra sair de lá. Tipo, eles não conseguem sair. Não é tipo, tá tendo guerra, eu vou fugir. Porque os israelenses foram assim, né? O Hezbollah não, o Irã atacou lá e tal, aí eles começaram a correr pro aeroporto. Os soldados ficam nas fronteiras, assim. Ficam. Porque tem checkpoints, né? Tem... Aí ele chega... Assim, eu vou fazer essa pergunta até porque... Para quem é brasileiro, é meio difícil você pensar, porque você sai daqui de São Paulo, você vai para Minas, você pode ir para o Paraguai, para Argentina, enfim. Imagina que, tipo, tem... Você chega na fronteira para sair, aí o que você encontra lá? Não, primeiro, você não chega na fronteira, você já te pegam antes. Mas vamos supor que você... Um soldado te pega antes. Para onde você tá indo? O que você vai fazer? Cadê? Sabe? Entendi. Aí vamos supor, na melhor das hipóteses, que você chega na fronteira. Fronteira é tipo assim... vamos supor, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tá em São Paulo, quer ir pro Rio de Janeiro, tem que pegar a Dutra. Aí vamos supor que a Dutra, ela tem, tipo, uma parte da Dutra que é pra palestino, que é uma bosta, e tem a parte da Dutra, que é asfaltada, que é bonitinho pra israelense, que palestino não pode nem tocar, não pode nem chegar perto, senão morre. Aí, beleza, palestino foi lá com muita dificuldade, chegou na fronteira. Aí imagina que você tá na Dutra e chega a um pedágio. Só que é um pedágio, assim, militar. É uma coisa, sabe? Vários soldados armados. É uma coisa militar, tipo, você não passa. E aí você tem que passar por checkpoints pra, tipo, provar sua identidade. Quem é você? Que palestino é você? Deixa eu ver se tá aqui no meu sistema. Eles não têm o direito de ir e vir. Não tem. E aí, se você foge de um lugar, é muito difícil você voltar. Aí o soldado manda voltar. Fala, não, volta pra não vai na verdade, você nem chega perto, porque o cara tá altamente armado e você tá, tipo, sei lá, você e sua roupa. Que história, gente. É impressionante porque é o que eu falei, né? Os brasileiros, assim, nós temos uma vida muito diferente aqui, né? Então, sim. Pô, se eu quiser hoje falar, eu quero ir pra Bahia, eu não imagino que vai ter um checkpoint de soldados que ou vão me matar ou vão falar para eu ir embora. Qual que você acha que vai ser o futuro do conflito? Porque existe uma negociação agora de reféns, de cessar-fogo, Benjamin Netanyahu não se mostra assim tão animado com isso, o Hamas também está ali tentando negociar, enfim, como que você enxerga o que pode acontecer, os desdobramentos, levando-se em conta até as pessoas da sua família que estão lá? Sim.
Eu acho que o Netanyahu, ele é um lunático, que ele não vai conseguir ficar muito tempo no poder. Eu acho que muitos líderes políticos, eles fazem isso e você vê que são analfabetos funcionais, é sempre ignorar a população. E uma hora a população se revolta, por mais que demore muito. E o Netanyahu, eu não acho que ele vai durar muito. Eu espero também que ele não dure muito. E eu acho que mais cedo ou mais tarde a Palestina vai conseguir se libertar, que a gente chama de colonização israelense, uma colonização moderninha, né? Faixa de Gaza. Você acredita mesmo nisso, Jane? Eu acredito. Mesmo com todo o poderio do exército israelense? Não interessa. Eu acredito. Eu acho bonito muito. Você acreditar. Porque, eu acredito. Assim, porque tem assim... Eu tô rindo aqui, mas é aquele riso de desespero, entendendo, assim, o poderio do exército israelense. Eles são poderosos, mas, assim, uma coisa que a gente nunca viu antes e que, assim, a gente sabe que vai se libertar, porque é um processo histórico longo, mas que acontece, é inevitável. A população tá vivendo de uma forma ruim, um regime de colonização, um apartheid. Vai chegar uma hora que isso não vai se sustentar mais. Não tem como. Inclusive a ONU praticamente não faz nada. Assim. A ONU é uma piada, né? A ONU ela se esforça, mas é uma piada. Aquele direito de veto dos Estados Unidos é uma palhaçada. Porque a ONU, na real, ela não tem poder nenhum, entende? Ela tá lá, beleza, deveria ter, ela deveria tá ajudar. O que tá acontecendo. Tem muita gente que trabalha na ONU que, assim, até já falaram várias vezes, chefes da ONU falaram que eles estão se sentindo completamente fracassados. Porque eles não têm poder de nada. Chega os Estados Unidos e veta. Isso é uma palhaçada, porque se chega um país que pode falar, não, vocês não vão fazer isso, pra quê Nações Unidas? E mesmo os Estados Unidos têm questionado... era aí que eu queria chegar. Antes, a gente via nos Estados Unidos um país que é muito pró-israelense. E hoje, a gente já começa a ver a população dos Estados Unidos se revoltando. E é um processo histórico que já aconteceu em outros momentos, tipo na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos, entre muitas aspas, o professor pode até me corrigir, mas entre muitas aspas, os Estados Unidos ele só muda alguma política quando a população mostra que isso é insustentável. Então, os Estados Unidos só saiu do Vietnã, por exemplo. Não foi exatamente porque, Vietnã, não tem nada a ver com a gente, vamos embora. Protestos. Existiu toda uma resistência. Muitas mortes de soldados americanos. Então, antes, assim, é triste, mas toscamente falando tem pessoas morrendo no mundo inteiro, Estados Unidos não se interessa, mas se a população deles começa a se revoltar e falar, olha, a gente não quer que vocês continuem fazendo isso, aí com o tempo isso começa a mudar, pode demorar, pode, mas começa a mudar. Então eu acredito de verdade que a gente que tá vendo hoje em protestos e tal, pessoal cada vez mais pró-Palestina, porque nós palestinos a gente sente muito que não tem voz. E olha que, é a Palestina, uma coisa que passa no Jornal Nacional. E a gente sente que não tem voz. Então, eles serem a nossa voz nos Estados Unidos é muito importante pra gente. Então, sim, eu acredito muito na nossa libertação. A minha irmã fala que ela espera muito que nessa vida eu consiga voltar pra Palestina. Voltar, assim, né? De ir pela primeira vez, mas voltar pra nossa terra e respirar o ar. Você quer? Eu quero, eu sempre quis. É mesmo? Sempre quis. A minha irmã, ela é palestina, né? Ela nasceu na faixa de Gaza. Percebo que você está emocionada já. Eu tô. Pode ficar emocionada, não tem problema. É porque, assim, Israel tirou muito da gente. Então, eu não conheci minha família pessoalmente. Seus tios, suas tias, eu não conheci meus avós. Eu não conheci nada. Então... Seus avós ainda estão vivos? Não. Então, eu nunca vou conhecer, entendeu? A minha irmã, ela fala, nossa, eu queria tanto que você conhecesse a nossa avó, ela era tão carinhosa, eu queria tanto que você conhecesse o seu avô, o pai da nossa mãe, ele era tão fofo comigo, os nossos tios, e falando com eles, assim, pelo telefone, a gente vê que existe muito amor pra dar, e que a gente nunca teve esse amor porque Israel tirou isso da gente, entendeu? Entendi. Então, a minha irmã falando com tanto carinho da Palestina, falando que ela lembra do cheiro das plantas que tinham na casa dos meus avós, ela falando como que é a casa, que hoje eu não sei. Você não teve acesso a isso. Não tive, então eu quero muito conhecer. A minha mãe, ela tem muito medo, porque tanto Israel quanto os homens, né, que ela é uma mulher, eles colocam muito pânico nas pessoas, então eles têm muito medo de falar, porque a ideia que Israel promove na faixa de Gaza se você abrir a boca do que a gente tá fazendo, a gente vai te matar. Então até a minha mãe, assim, ela tem um pouco de receio de falar sobre isso,
Porque ela acha, eles vão vir atrás de mim. A gente aqui, a gente sabe que não vai, né? Tipo, a gente tá no Brasil. Israel vai vir atrás, sei lá, da Janata Bujazer em São Paulo, no Brasil. Entendi. Não vai. Mas pra minha mãe, é um medo, assim, desde pequena de... se eu falar, eles vão vir atrás de mim. Eles vão descobrir. Mas é um sonho seu ainda ir até a Palestina. Conhecer minha família em pessoalmente. Paz, né? Em paz. Conhecer, andar pelas ruas, assim. E, assim, é esperançoso? Mas pode levar o tempo que for. A Palestina vai se libertar. Israel pode destruir tudo. A gente vai reconstruir. Palestina é expert em reconstruções. Isso não começou ontem, não. Israel tá sempre destruindo prédios e casas. E os palestinos vão lá e fazem um novo prédio, uma nova casa. Que nem eles cortaram energia elétrica agora. Um menino de 15 anos, ele tá gerando energia elétrica. E estão falando, olha, é o Newton da humanidade. Tipo, o novo Newton. Então, assim, Israel eu acho que não contou tanto assim, né, desde o princípio, com a resistência palestina. Mas a gente é bem resistente, a gente vai conseguir. Por mais que demore muito tempo, a gente vai conseguir. E pela primeira vez a gente vê o início de um processo histórico que antes não tinha. Antes Israel matava deliberadamente e agora a gente tá vendo... a população falando, não, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Não, tem uma história que aconteceu, né? Que Israel bombardeou um hospital. Sim. E disse vários, que foi né? vários. E disse que foi um acidente. Aí os Estados Unidos falaram, não pode ser um acidente. Não, primeiro eles falaram que foi o Hamas que lançou um foguete, assim, um foguete entre aspas, né? Lançou lá um negócio pra Israel, aí não deu muito certo, caiu no hospital. E aí os Estados Unidos olham e falam assim, não pode ser um acidente. Por quê? Porque eu que vendi esse míssil. E eu sei que o míssil é de alta precisão. Então, exato. Você colocar o lugar, ele vai que não é assim, eu coloquei e caiu lá. Não, você endereçou esse míssil para cair exatamente lá. Sim. E o hospital, assim como escolas, E criança, né? Nossa. Assim, eu entendo que para as pessoas que estejam vendo isso, que são um pouco mais conservadoras, soe um pouco militante demais. Mas a questão existem estruturas numa sociedade. Um hospital é uma estrutura de saúde. Uma escola é uma estrutura de educação, de fazer as pessoas terem conhecimento. Com conflito, né? E dizem que a resistência palestina hoje ela mudou bastante. Isso é um problema para Israel. Antes era uma resistência muito violenta. Hoje não é mais. Então isso é um problema para Israel. Então quando Israel bombardeia um hospital de propósito, isso tem que ficar claro. Não é, caiu, foi mal, desculpa. Não. Bombardeou porque quis. Essas escolas e esses hospitais, eles são um refúgio. Então eu tenho muito parente assim que saiu de casa por causa dos bombardeios e tal, e foi se refugiar onde? Em hospital. Teve uma vez que o meu tio Ayman tava falando com a minha irmã, assim, e ele falou, eu tô indo no hospital e tal, pra encontrar a pessoa, pra ver se ela tá viva, o que tá acontecendo. E aí, ele falando com a minha irmã e falou, eles chegaram, eu tenho que sair, eu tenho que correr, não sei o quê. Falando, o exército israelense chegou, tipo, os soldados, eles vão matar todo mundo, eu tenho que sair correndo, senão eu vou morrer. E aí ele desligou assim e saiu. Então o hospital, ele é um refúgio de tudo, assim, as pessoas moram nos hospitais, realmente. A gente não tem essa ideia aqui no Brasil, as pessoas moram nas escolas. Literalmente, a pessoa lava a roupa. Porque né? Entende-se que a escola não deveria ser um local bombardeado. E também tem muita escola da ONU que foi bombardeada, inclusive. Então, assim, é até simbólico você bombardear um hospital. Tipo, não importa o que você faça, a gente vai matar vocês. E a gente olha pra isso e fala, não importa o que vocês façam, a gente vai continuar resistindo. Entendeu? E escola também. Não importa que vocês tentem estragar a nossa história, a nossa educação, que nem eles fizeram com o cartório, né? Eles destruíram o cartório para que o palestino não pudesse comprovar o seu direito à terra. Então, e tem vídeos assim, de soldados tripudiando, de roupas de mulheres, de várias coisas, que várias muito pesado isso. Né? Exato. E eles sempre falando, não importa o que vocês façam, a gente vai matar vocês. E a gente falando, não importa o que vocês façam, a gente não vai sair daqui. Eu parto do princípio, Janet, que existem exageros dos dois lados aí. Você acha? Eu acho. Porque o Hamas, em algum momento, ele usa do terrorismo, talvez por pessoas que, embora Israel sempre fez isso, cara, o cara que também estava em Israel vivendo, e aí ele acaba entrando nisso, mas entendo que os palestinos estão sofrendo muito mais, entendeu? Até pelo poderio bélico que Israel tem.
Considerando isso, o que mais me dói são crianças, mulheres, pessoas que tinham uma vida e que não estavam... E que não tinham nada a ver com essa guerra. Isso não é uma guerra. Ou com esse conflito. Também não é um É conflito. o quê, então? É um genocídio. É um extermínio. Com essa política, então, de extermínio, e elas se veem envolvidas nisso, entendeu? Não podendo sair de casa, não podendo voltar para casa. Então, é o lado do oprimido, entende? É uma população consideravelmente infantil, a Palestina, né? Você começa a estudar geografia, por exemplo, estudar transições demográficas. Você vê que a Palestina ela está no estágio número 1, muitas crianças, muita população jovem, sabe? Muita gente tendo filhos, e isso também é um problema para Israel, né? Na faixa de Gaza tem mais palestinos do que toda a população israelense que tem ali no território. E um sonho seria uma coexistência pacífica, entendeu? E que é possível. É possível. E aberto, assim, o palestino poder sair e voltar, o israelense mora ali, entendeu? Sem política de extermínio, sem genocídio. Sem nada, sem apartheid, sem, nessa rua você não pode passar. Isso. Sem essa divisão. Entendeu? Sim. E estamos caminhando para o final e a Janet tem uma vida aqui no Brasil agora, né? O que você está fazendo? Quais são os seus planos? Eu estou estudando. Eu sempre quis ser independente, né? Quando eu morava no abrigo e tal, no orfanato, eu sempre quis cuidar da minha vida. Então, agora eu moro sozinha, eu cuido da minha vida, eu pago minhas contas, isso é muito bom. Eu estou estudando Química na faculdade e eu pretendo também... Qual faculdade? Na FATEC mesmo. Na FATEC. Eu só quero diploma. Não, a FATEC é uma boa instituição. O professor Xandão está aqui. A FATEC tem excelentes cursos. Pô. Eu concordo muito, não. Tá bom, eu tenho as minhas críticas. Você está se emocionando de novo, hein? Estou sentindo. Eu tenho as minhas críticas, mas em relação a outras instituições, é uma instituição boa. Eu quero pegar o diploma para fazer concurso de ensino superior, porque desde pequeno eu quero trabalhar com segurança pública, né? Então, Forças Armadas, polícia, enfim. E agora eu passei no concurso da Polícia Militar. Não sei se eu vou dar continuidade, não sei se eu vou passar nas próximas fases. Você fez tudo aqueles exercícios? Eu faço. Eu faço. Pula, corre, os abdominais, flexões, pula, corro bastante, inclusive, gosto de correr. Treina muito. A última corrida foi a meia maratona de São Paulo, foi muito legal. Olha só, que legal. Eu gosto de fazer flexão, sem joelho, né, porque eu gosto. Estudar química agora também. Gosto de tudo, gente. Eu gosto de ser uma pessoa, assim, completa, não... entendeu? Eu tenho uma dúvida aqui, já pra gente fechar esse bate-papo. Vamos considerar que deu tudo certo. O conflito, de alguma forma, acabou. E existe já uma coexistência pacífica entre a Palestina e os israelenses, e vocês conseguiram voltar para a Palestina. Uhum. Como que você acha que a sua família olharia assim, para sua mãe sozinha, dentro de uma estrutura em que a mulher é dependente do homem? Você acha que ela sofreria algum preconceito? Assim, é uma estrutura que a mulher é dependente do homem, mas também tem muita mulher, como em qualquer lugar do mundo, como no Brasil, que é abandonada pelo homem. Que nem a minha avó, ela trabalhava numa feira, ela vendia as coisas, e a minha irmã fala que ela guardava dinheiro no peito. Entendi. Pra, ninguém vai pegar aqui. Várias senhoras fazem isso. Sim. Então, a mulher é completamente dependente do homem, mas tem mulher que... Tem mulheres independentes Isso, lá. que precisa trabalhar. A família da minha mãe, pelo que a gente percebe, eles são um pouco mais abertos, a minha mãe é um pouco mais revolucionária. Isso não é um problema para eles. Só que para a família do meu pai isso sempre foi um problema. Não pelo jeito da minha mãe, mas pelo... assim, tipo, ela desrespeitou o marido. Entendi. Entendeu? Entendeu? Então, assim, ela não é uma pessoa bem vista na família do meu pai. Apesar da minha avó paterna, antes, né, quando ela era viva, ela amar a minha mãe, achar minha mãe maravilhosa. Só que... Foi como uma ofensa, assim, pra família o que sua mãe fez. Isso, foi. Tipo, ela não obedeceu. Ela não obedeceu e isso é... péssimo, né? Entendi. Isso é horrível. Pra família da minha mãe, é tipo, mano, a gente tá doido pra sair daqui, a qualquer momento a gente pode morrer. Eu tive que falar pro meu primo de 18 anos, ele me pedindo ajuda pra sair de lá, e eu falei, todos os meus parentes estão pedindo ajuda, eu não tenho dinheiro. Todos muçulmanos? São.
Todos são muçulmanos. A minha família ela é muçulmana. Não todos os palestinos são muçulmanos, obviamente. Tem até palestino judeu, mas a minha família palestino judeu é uma coisa interessante, porque as pessoas acham que é muçulmano contra judeu. Não, tem palestino judeu. Né? Então, assim, o que você faz com uma pessoa dessa? Um palestino judeu. Eu gostaria de conversar com um palestino judeu. Palestino judeu. Já apareceu assim no meu Instagram falando, não, mas eu acho sou palestino. Que é fruto da convivência ali, que é muito próxima. Tem de tudo na Palestina. As pessoas acham que na Palestina só tem muçulmano e que em Israel só tem judeu. E não é assim, entendeu? Na Palestina tem todo tipo de pessoa. Realmente, os árabes, eles são majoritariamente muçulmanos. Mas todo árabe é muçulmano. Tipo, você vê que a pessoa não sabe diferenciar etnia de religião. Sim. Não sabe diferenciar nacionalidade também, né? Que nem aquela Suzana Vieira, né? A atriz. Falou vários absurdos. O problema são as generalizações, né? Tipo, todo árabe e tal. Até porque nós já aprendemos aqui, inclusive o professor Xandão estava aqui, que iraniano é persa. Não é árabe. É persa. É persa. E já é outra coisa. E o Irã é um dos países que mais apoia a formação da Palestina, né? Então, assim... é coisa de árabe contra... já começa aí, coisa de árabe contra judeu. Como assim? Tipo, judeu. Tipo, entendi. Judeu, judaísmo, religião. E no meio tem uma população sofrendo, tem reféns dos dois lados. Muito mais na Palestina. Eles sequestram todo dia. E é aquilo que eu falei, né? Que as pessoas que viviam simplesmente e não querem esse conflito, gostariam de ter suas vidas de volta, que possa haver paz ali. No final do bate-papo, eu sempre peço uma indicação de livro, filme, série, documentário sobre o nosso assunto. O que você trouxe, o que você pode indicar? Aí você pode até falar para essa câmera aqui. Tem um documentário na Netflix que se chama Nascidos em Gaza. É um documentário rapidinho, tipo, de 1 hora. E ele trata do massacre que Israel promoveu em 2014 e como que ficaram as crianças da faixa de Gaza depois disso. Em 2014? 2014, tá? Não 7 de outubro, pelo amor de Deus. 2014. E aí aconteceu a mesma coisa que agora, bombardear tudo, derrubar prédio, essas coisas todas. Nascidos em Gaza. Nascidos em Gaza. Tá na Netflix, é um documentário muito bom. Ele é maravilhoso porque é um documentário focado em criança. Ele chega assim, começa o documentário com uma criança mostrando a realidade dela. Ela estava carregando aqueles... Eu não sei o nome. Aquele carrinho assim de quem cata coisa. Sim. Tava carregando porque ela trabalha com aquilo e ela vai pegando assim as coisas para vender, para ganhar uma merreca, para tentar arranjar comida para a família. Uma criança, tá? Uma criança. E aí a criança fala como que é viver dessa forma, o que Israel fez com ela, com a família dela. Não é só uma criança, outras crianças aparecem no documentário. E aí as crianças com fome, se distraindo, brincando, porque estão com fome. E aí, tipo, os adultos, meu Deus, eu tenho que arranjar comida, porque essas crianças precisam comer. E mostra a relação dos palestinos com a praia também. A gente é apaixonado por mar. Então, não sabia disso. As pessoas acham que Palestina é um deserto, né? Acham que é o Saara. Parece, né? E não é. Tem praia. Tá? Tem praia. E... Os palestinos gostam de praia. Gostam de praia. E aí, assim como os brasileiros também gostam de praia. E eu sou brasileira carioca e palestina da faixa de Gaza. Então eu gosto muito de praia. Entendi. Eu gosto muito de praia. E a criança fala, nossa vida é tão difícil que... o único momento do dia, assim, que é mais tranquilo é quando eu dou um mergulho, quando eu vou pra praia, sabe? E aí mostra várias crianças falando a realidade, a criança, assim, falando, olha, essa aqui é a minha casa, o meu quarto. E aí é um prédio, assim, quase todo detonado, tudo bombardeado. 2014, deixar bem claro isso. 2014, Já estava acontecendo, já. Houve diversos massacres na nossa história desde 48 que Israel promoveu. E o povo palestino permanece. Eu acho que tá aí a resistência que Israel não contava, né? No final ali da Segunda Guerra Mundial, né? Com as coisas ali acontecendo muito complexas, muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que Israel, sei lá, que Israel pensou, a gente vai aqui falar que aqui agora mudou de nome, é Israel, e esse povo aí... E a gente fala, não... Como assim? Até porque os palestinos já estavam lá, né? A gente fala que o palestino, ele é um povo da terra.
A gente é muito apegado à terra. Então, assim, a gente é daqui. A gente não vai sair daqui. Se a gente sair daqui é por sobrevivência, mas na primeira oportunidade que tiver para voltar, a gente vai voltar. Porque é o nosso lugar. E ponto final. É a mesma coisa que falar que um brasileiro não pode voltar pro Brasil. E aí você fala, não, mas a minha família toda tá lá, quando eu puder voltar, eu vou voltar. Entendi. A mesma coisa. Então, Palestina é muito da terra. E é um documentário muito bom, um documentário rápido, chamado Nascidos em Gaza. E é um documentário focado em criança. É em criança, porque a população da faixa de Gaza é muito jovem, né? Assim, tem muito mais jovens do que adultos, idosos, enfim. E aí mostra crianças de 10 anos, 15 anos, sabe? Falando, e agora? O que você vai fazer hoje? Eu vou brincar. O que você vai comer? Não sei. Não sei. Não sei se vai ter comida, né? As crianças um pouco maiores, assim, 11 anos, 12 anos, vão trabalhar catando coisa. E são trabalhos muito precários. Não é trabalho tipo, eu trabalho no escritório de engenharia. Não tem isso. Trabalhar com 12 anos já é uma coisa muito complexa. Já é uma coisa, né? E imagina toda a responsabilidade da sua família em cima de uma criança de 12 anos. É muita coisa. Dê o seu recado agora para esta câmera sobre tudo que nós conversamos e passe também suas redes sociais. Quem quiser acompanhar os seus conteúdos. Vocês escrevem no... Dá pra colocar. É melhor escrever. Dá pra colocar, Miki? Dá pra colocar. Que meu nome é difícil, né? @Janat Abujazar. Quer soletrar? Melhor, né? JANNATH. Não, se colocar o Janet já vai aparecer já. Eu acredito que sim. Não existem muitas Janat e Abujazar aqui no Brasil. Então, eu acredito que já vai aparecer, sim. E eu e a minha irmã, a gente faz uma vaquinha. A gente tem um Pix que recebe doações que a gente manda para nossa família sempre que dá. Para a faixa de Gaza, enfim. Então, se vocês quiserem... Também tem Instagram? Também? Tem. Ela faz o mesmo trabalho que o seu? Ela faz. Ela, na verdade, ela... Você falou que até pensou que ela me trazer. Eu ia convidar, mas aí... Muita logística, fiquei com preguiça. Ela mora em São Paulo? Ela mora em São Bernardo. Eu até ia convidar, porque ela é palestina, né? Ela viveu lá, ela lembra, ela tem memórias de tudo isso. Podemos conversar com ela um dia. Aí, traz a minha irmã, ela vai adorar. E ela é um pouco... Ela vai chorar também? Vai, com certeza. Mais do que eu. Porque ela lembra, né? Ela tem memórias. Sim. Ela é mais velha, né? Ela é mais velha. E o nome dela é Bará. Na verdade é Bará, né? Mas é Bará. Português é Bará. Nosso nome, né? Meu e dos meus irmãos, da minha mãe. Da minha mãe é Ubur, do meu irmão é Taha, do meu outro irmão é Ali Ismail, da minha irmã é Bará e o meu é Janat. Janat é o mais assim... Não, eu acho que Taha é fácil também. Taha. Aí chamam de Terra. Mas tem um irmão seu que tem um nome difícil aí que vocês falam. É Ali Ismail, que aqui no Brasil é Ali Ismael. Ali Ismael. Aqui é Janete, Ali Ismael, Bará e Taha. Pergunta rapidinho, assim. Vocês ficam bravos, assim? As pessoas falam errado? Nem assim? dá, né? Nem dá, porque o árabe tem fonemas que a língua portuguesa não tem. Então, assim, por mais que vocês tentem pra sempre falar Ali Ismail, vocês não vão conseguir, porque não é Ali Ismail. É com... Ali. Não é com A, é com A. Que é bem diferente. Né? É um fonema que tem na língua árabe que não tem na língua portuguesa. Então, não é A. Quer dizer, não é A, Ali. É Ali, entendeu? Entendi. Então, não dá pra ficar bravo. Menos, não dá pra ficar bravo. Eu não sei falar. Então é Ali Hoje Ismael. sua mãe fala português já? Fala mais ou menos. Mas fala. Ela se comunica, mas ela não se comunica tão bem. Ela precisa da nossa ajuda para fazer as coisas. Há quantos anos já que vocês estão no Brasil? Eu tô há 23 anos, né? Fiz aniversário recentemente. A sua mãe? A minha mãe, ela tá há 25 anos no Brasil. 25 anos. E agora ela é mais brasileira do que palestina. Ela é palestina, resistente. E você sabe se o seu pai voltou? Voltou, mas meu pai, Ele voltou para a faixa de Gaza? Não, ele tá aqui no Brasil. Ele também está no Brasil. Mas ele tá numa situação complicada, assim, ele sofreu muitas coisas, ele sofria na Palestina, né, aqui no Brasil, então ele não tá muito bem, não. Entendi. Ele não
dá muito bem, não. Janet, obrigado. De coração. Imagina. Espero que tenha esclarecido muitas coisas da nossa realidade. Acho importante você que assistiu, você entender um outro lado, entendeu? Você vê que nem tudo é branco e preto, nem tudo é assim, de um lado e do outro. E agora eu vou dar um puxão de orelha dos brasileiros também, que querem sempre escolher um lado, entendeu? Nós vamos ser o lado Israel. Por quê? Sem conhecer todo esse contexto, sem conhecer que existe um povo ali que está sofrendo. Sem nunca ter conversado com palestinos. Exato, sem ter ideia, por Nunca exemplo, nada. que tem palestinos sofrendo muito que não tem nada a ver com a guerra. Nada. Israelenses que com certeza devem estar sofrendo muito, que são reféns. Também, entendeu? Então entender que assim, nós estamos pela paz na humanidade. E entendeu? Permanente. E não um cessar-fogo que ela consiga uma semana. Que ela consiga visitar os seus parentes, entendeu? Sim. Que os parentes dela possam vir para o Brasil. E é isso Sim. que a gente quer. Então, comente aqui se você tiver dúvidas, eu repasso para Jana também. E... É muita coisa. É pouco tempo para muita coisa. Então, se tiverem dúvida, deixa aí nos comentários, sei lá. Um forte abraço e eu peço a Deus que haja paz. Amém. Muita paz em todos os lugares do mundo, sobretudo ali na região da faixa de Gaza. De verdade. Sim. Na Europa, enfim. E no mundo todo. No mundo todo. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom. Beijão pra vocês. Valeu. Tchau.